Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer que no vídeo anterior eu pedi para vocês me mandarem de onde vocês eram, cidade, estado, país, e eu fiquei surpreso porque tem realmente gente do mundo todo me assistindo. Foi uma surpresa boa. Eu gostaria de agradecer a cada um que colocou lá nos comentários de onde me assiste. Se você não colocou lá, coloca nesse vídeo agora. E eu vou sempre responder nos comentários. Se ficou alguém sem responder, gente, manda de novo, porque é muito comentário. Às vezes o seu comentário some no meio daquele monte. Mas eu tento sempre responder a todos com a maior atenção e carinho. Bom, o caso de hoje é um caso que aconteceu aqui no Brasil, mas com portugueses envolvidos. Eu espero que vocês gostem e sem mais enrolação, vamos lá que eu vou contar o caso de hoje para vocês. Luiz Miguel Militão nasceu no Barreiro, uma cidade que fica ao sul do Tejo, na região de Lisboa, em Portugal. Ele nasceu em 1970. O seu primeiro emprego foi de ajudante de canalizador. Ingressou na Marinha, mas saiu em 1997. Neste ano, casou-se pela primeira vez. No entanto, em 2001, divorciou-se e instalou-se sobre si mesmo uma depressão motivada pela solidão. Deixou de trabalhar e pediu 500 mil escudos, que era a moeda oficial de Portugal na época, que hoje seria o equivalente a 25 mil euros, ao amigo Tony e fugiu para o Brasil, para não ter que devolver o dinheiro. Chegou em São Paulo em fevereiro de 2001 e depois se mudou para Fortaleza. Durante os primeiros meses, gastava o dinheiro com prostitutas e bares. Ele ficou na Praia do Futuro e tentou um negócio numa barraca de bebidas, que acabou não dando certo. Casou-se com Maria, que ficou grávida pouco tempo depois. A sua vida desenrolou-se com o objetivo de arranjar dinheiro o mais rápido e sem trabalhar, e não olhando as consequências que isso poderia causar. Ele então convidou Tony, o homem que havia emprestado dinheiro a ele, para ir visitá-lo no Brasil, dizendo que tinha uma proposta de negócios tão lucrativa e tão boa que seria muito fácil dele devolver o dinheiro que havia emprestado do amigo. Tony aceitou o convite e no dia 12 de agosto de 2001, Tony, que na verdade se chamava Antônio Correia Rodrigues, e mais 5 amigos desembarcaram no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Todos eles eram empresários do ramo de construção civil em Portugal. Os amigos que acompanhavam o Tony eram Vitor Emanuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa. Os turistas foram recebidos no aeroporto por Luiz Militão e Manuel Cavalcante, que convenceram os 6 a dispensar a agência de turismo, dizendo que já tinham tudo preparado: hotel, roteiro turístico e a conversa de negócios prometida para saldar aquela dívida que Militão tinha com Antônio Correia. Logo que chegaram, eles queriam ir para o hotel, dizendo que a viagem havia sido cansativa e que queriam descansar antes de fazerem qualquer outra coisa. Mas eles acabaram sendo convencidos por Militão a irem diretamente para uma barraca na Praia do Futuro, dizendo que iriam relaxar, beber um pouco e encontrar algumas mulheres. Eles chegaram nessa barraca, na Praia do Futuro. A barraca havia sido alugada por Militão e o nome do comércio era Vela Latina e ficava na parte mais velha da praia. Começaram a beber e conversar e em algum momento chegou alguns amigos brasileiros de Militão e ali continuaram a beber e conversar. Antônio Correia Rodrigues, conhecido como Tony, e Luiz Militão eram muito próximos. Tinham uma relação de irmãos, tanto que o Antônio emprestou aquela quantia alta de dinheiro para o Militão. Antônio nem desconfiava de nada, mas tudo estava para mudar drasticamente. Os portugueses já estavam cansados e dizendo que iriam para o hotel descansar. Foi quando Militão disse: é agora ou nunca. Então, seus amigos brasileiros entenderam o recado e partiram para cima de todos os portugueses, incluindo o Militão, e os amarraram nas cadeiras e levaram os 6 portugueses para o banheiro das mulheres e o Luiz Militão para o banheiro dos homens. Os bandidos estavam com armas de fogo, facas e alguns pedaços de pau, o que fez com que os portugueses pensassem:
que seriam torturados ou algo do tipo. Mas eles apenas pediram os documentos, dinheiro e os cartões de crédito que tinham levado para a viagem. Luiz Miguel Militão saiu do bar, dando a ordem para os 4 brasileiros matarem os portugueses. Munido dos documentos de seus conterrâneos e seus cartões de crédito, passou por vários caixas eletrônicos da cidade, fazendo a maior quantidade de levantamento de dinheiro possível. Em seguida, passou em algumas lojas de luxo e comprou joias e acessórios de alto valor, o que ninguém desconfiou, afinal ele era português, munido de um passaporte português e de um cartão de crédito também português. O dinheiro retirado das contas dos homens foi o equivalente a 46 mil reais. E se você for pensar que em 2001 o salário mínimo no Brasil era de 180 reais e nessa época nossa moeda tinha quase o mesmo valor do dólar, você já consegue deduzir que era muita grana. Militão pegou sua família e fugiu de Fortaleza. Mais tarde ele disse que a intenção seria sair do Brasil através da Guiana Francesa. Ele, como português, teria entrada facilitada na Guiana, que era e é até hoje um território ultramarino da França, sendo assim um pedacinho da União Europeia aqui na América do Sul, e Portugal também faz parte da União Europeia. Enquanto isso, os 6 portugueses foram dados como desaparecidos no dia seguinte de sua chegada ao Brasil, no dia 13 de agosto, pois sua família não teve contato com eles, o que era estranho, pois eles haviam dito que assim que chegassem avisariam. Quando perderam o voo de regresso para Lisboa, no final daquela mesma semana, foi confirmado que eles realmente estavam desaparecidos. Como todos sabiam que Luiz Miguel Militão, que havia organizado a viagem dos 6 portugueses e inclusive buscado eles no aeroporto, inclusive isso foi confirmado por várias filmagens do aeroporto, filmagens essas inclusive, que são as últimas imagens dos 6 portugueses com vida. A polícia o colocou como principal suspeito. Então, a dona daquela barraca, o tal bar Vela Latina, entra em contato com a polícia e conta a eles que havia alugado a barraca para Militão e mais 4 amigos. A perícia foi então até a barraca e às 15 horas da tarde do dia 24 de agosto de 2001, 12 dias após terem sido dados como desaparecidos, os corpos dos 6 portugueses foram encontrados enterrados embaixo da cozinha do bar. A perícia foi capaz de determinar que eles haviam sido enterrados ainda vivos, pois havia areia em seus pulmões e estômago. Todos eles tinham marcas de paulada, ferimentos com faca e também haviam levado alguns tiros. Em paralelo a isso, apenas um dia antes da descoberta dos corpos, Militão foi preso no dia 23 de agosto, quando a Polícia Federal revelou que os 46 mil reais que tinham sido sacados das contas dos empresários haviam sido sacados por Luiz Militão. Nas imagens dos caixas eletrônicos, aparecia claramente que a pessoa que sacou todo esse dinheiro foi mesmo o Luiz Miguel Militão, e essas eram provas irrefutáveis. Mesmo assim, a princípio, ele disse que não tinha nada a ver com o desaparecimento de seus compatriotas. Ele chegou a dizer que não conhecia aqueles portugueses, depois disse que sim, conhecia, mas que na verdade quem cometeu todo esse crime foram os 4 brasileiros, que inclusive pegaram ele também e ele acabou conseguindo fugir no meio do sequestro. Mas é claro que a polícia não acreditou, afinal, nas imagens dos caixas eletrônicos, quem sacava o dinheiro era o próprio Luiz Miguel Militão. Devido ao caráter do crime, Militão ficaria conhecido como o Monstro de Fortaleza. Em 21 de fevereiro de 2002, o julgamento dos assassinos foi concluído. Luiz Miguel Militão, cidadão português a residir no Brasil para onde havia emigrado, foi condenado a 150 anos de prisão. Manuel Lourenço Leonardo Souza Santos e José Jurandir Pereira Ferreira, cidadãos brasileiros, foram condenados a 120 anos. Raimundo Martins, também brasileiro, apontado no processo como o mais violento de todos,
pegou 162 anos de prisão. Em março de 2010, a imprensa portuguesa noticiou que Luís Militão estaria a escrever um livro onde contaria sua versão do crime, imputando-o, sobretudo, às suas difíceis condições financeiras. Segundo o extinto jornal português 24 Horas, a obra seria lançada pela editora Patrícia Guerra e Paz, e o autor teria declarado que buscava uma felicidade utópica quando atraíra os compatriotas ao Ceará, dizendo que sua ocupação anterior o deixava deprimido. O livro leva o nome de Morrer na Praia do Futuro, e em um dos trechos do livro, Luís Miguel Militão diz que, quando todos foram amarrados, inclusive ele desconfiou que seu amigo Antônio percebeu que ele estava envolvido no sequestro. E foi muito triste ver o rosto de seu amigo, que considerava um irmão, naquela última vez. Porque assim, é claro, né? Ele viu o rosto do amigo por essa última vez, ficou super triste e ao sair do bar, ele ainda mandou que os brasileiros matassem os portugueses. Inclusive, em alguns lugares diz que aquele buraco embaixo da cozinha de 2 metros onde os portugueses foram enterrados foi cavado um dia antes, o que faz com que esse crime tenha sido premeditado, mesmo que em algumas entrevistas, em alguns trechos do livro, ele diga que no começo era tudo uma brincadeira que acabou saindo do controle. Pessoal, esse caso foi indicação de algum inscrito nos comentários, agora eu não lembro quem foi. Se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu lembrar que foi você que me indicou esse caso. E se você não me indicou nenhum caso ainda, vai me indicando, porque minha listinha está crescendo e conforme for dando eu vou trazendo por aqui. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.